Hoje eu vou fazer uma cabeça de coelho, é um suplá, que é quem quer dar de presente para criança na Páscoa, assim, dar junto com chocolate. Então daí eu vou mostrar aqui, eu nunca fiz, eu só vi uma foto dele no Pinterest, daí eu vou tentar fazer, ver se vai dar certo, né? Pô, daí eu cortei assim um retângulo de 36 por 44, daí eu arredondei para fazer esse formato aqui, ó. Ó, aqui um pouquinho mais estreito, daí vai alargando ali. Aqui também pode ser até redondo, que dá certo. Eu vou fazer no matelacê esse aqui. Dá medo quando a gente nunca fez, que vai que fica um coelho assustador. Mas fazer tudo para ficar bonito, né? Aqui pode cortar bem no risco da caneta dele. Ó, agora eu vou mostrar como é que eu fiz a orelha. A orelha já é um pouquinho mais difícil, assim, ó. Você tem que pegar um papel e vir acertando aqui, ó. Primeiro você faz esse risco aqui assim, um espaço que você quer que fique aqui no meio, ó. O papel aqui que pega até aqui, ó. Ó, eu usei 25 por 43 o retângulo que eu ponho aqui. Daí eu fui fazendo assim, vai fazendo de lápis, sabe? Daí se erra, você vai acertando até ficar um formato bonito, assim, ó. Aqui vai ter um bolsinho aqui, que é para pôr o garfo e a faca, ou se quiser pôr o chocolate aqui, e aqui assim vai ser um bolso. Então daí aqui eu fui acertando assim, depois que vai fazendo você vê que é fácil. Daí as duas pode cortar igual, só que daí uma vira para lá e a outra vira para cá. Não é difícil depois que começa a desenhar ali, vê que é fácil. E depois a colocação dele vai ser aqui em cima, assim, ó. Cortei duas só para ver como é que ia ficar. Ó, vai ficar assim. Daí aqui vai ser o olho, que eu vou fazer branco. Eu vou costurar assim duas bolas, dois círculos assim para fazer o olho. Daí no meio eu vou fazer pretinho de feltro. Daí aqui é para ser a bochecha do coelho, ó. Vou fazer rosa. Daí o nariz rosa também. Então, agora eu vou cortar esse aqui, a orelha. E daí eu vou usar matelacê, uma cor assim mais bonita embaixo, que daí embaixo eu não vou colocar forro. Embaixo da orelha ali, só na parte de cima, por um alfinete para não ficar torto. E nas duas orelhas vai ter esse bolsinho aí. Outra coisa que eu não falei, que a orelha, ela pega um pouco em cima do rosto, assim, ó. Essa parte aqui, tem que pegar em cima aqui pra ficar bonito. Agora eu vou cortar já esses dois juntos aqui. Daí eu vou fazer isso aqui com viés, daí. Um tecido na parte de cima e um viés. Ó, já recortei as duas orelhas. Ó, se quiser fazer inteira de tecido, não usar matelacê, dá pra fazer assim também. Só daí põe
avesso com avesso e corta, daí já sai as duas orelhas. Mas aqui, como eu vou fazer de matelassê, esse tecido eu vou deixar inteiro aqui. Vou costurando ali na hora, daí depois que eu vou recortar. Então esse aqui, deixa eu passar a medida dele aqui. É 45 até nesse 10, 20, 22 por 22. Dá certinho pra fazer, ó. Dois tecidinhos 45 por 22. Daí pra fazer o bolso, eu já vou cortar desse aqui também. O bolso mais ou menos, vou deixar dessa altura que tá aqui. Daí tem que deixar, se bem que eu vou pôr viés no bolso aqui também. Então eu vou deixar cortar certinho aqui. Já dá pra cortar os dois juntos aqui. Só que eu vou cortar um pouco maior também. Eu não gosto de cortar depois de costurado que eu vou recortar, né? Então eu vou cortar quadradinho um pouquinho maior. Daí esse aqui eu sei fazer o bolso. Esse aqui ele tem nessa parte aqui. É 11, pode cortar 12. 12 por 12. Pra fazer o bolso. Então agora eu vou cortar o forro da cabeça. Meu rosto vai ser dessa cor aqui. E os viés também dessa cor aqui. Esse aqui tá meio amassadinho, mas depois eu vou passar ele. Eu vou cortar maior também, isso aqui. Daí só depois de costurado que eu recorto ele, que daí é bem mais fácil de fazer. Porque se cortar antes, daí pode diminuir um pouco a hora que tá costurando ali, dá tudo errado daí. Assim, cortar maior e costurar primeiro. Cortar mais ou menos uns 2 centímetros a mais. Daí eu vou passar ele bem antes de costurar para ficar bem certinho. Agora eu vou cortar para fazer o olho do coelho. Então eu pego um tecidinho branco dobrado assim, que daí já sai, ó, um copo. O copo dá certinho o tamanho. Depois tem que costurar bem no risco da caneta. E no meio desse olho aqui eu vou fazer um olhinho, uma bolinha preta. Daí eu vou usar o fundo do copo assim, ó. Depois com feltro daí, aquele lá. Aquele eu não vou cortar agora, que não precisa costurar ele. Esse aqui eu corto maior, costuro, daí depois que eu vou recortar também. Agora eu vou cortar as bochechinhas do coelho, que vai ser com esse feltro rosa. Então, esse aqui eu vou usar, esse aqui maior, deixa eu ver que tamanho que ele tem aqui. Ó, pode pegar um retângulo de, vamos ver, 5, de 9 por 9, ó, daí arredondar. Esse aqui também vou fazer 2, que é pra fazer as bochechas. E o narizinho também vai ser desse aqui. O nariz é um triângulo assim, pequeno. Esses daqui depois já dá pra cortar no tamanho certo já. Agora o nariz é um triângulo. Como que eu vou fazer um triângulo? Cortar um quadradinho. Vai ficar meio grande aqui. Aqui. Que feio que ficou. Não, eu vou fazer melhor. Isso aqui é um triângulo assim, sabe? Não ficou muito... Ficou meio grande. Vamos ver com esse aqui. Assim, ó. Então, agora eu vou costurar aquelas partes ali para depois mostrar o bolso. Depois eu... Deixa
Deixa eu ver qual que é desse aqui. Ó, agora eu vou passar a costura em toda a volta. Esse aqui toda a volta dele. Daí eu vou cortar mais, depois mais um tamanho desse aqui que eu vou colocar em cima, que vai ser o forro daí. Esse aqui vai ser só a parte que eu vou bordar ali, daí o olho. Esse aqui pode fechar toda a volta. Porque a cabeça não vai ser usar vai ser virada. Eu recorto toda a volta. Agora já vou costurar o olho, então eu vou passar bem em cima do risco da caneta, para ficar bem redondinho. Agora eu recorto, deixa um meio centímetro assim, menos de meio até. Daí é bom dar uns piques na volta dele assim. Daí aqui a gente vai puxar e vai cortar um lado do tecido. Nossa, ó. Não pode cortar o de baixo ali, só o de cima. Aqui tanto faz o lado, que os dois lados são brancos, né? Se a gente costura primeiro, assim, antes de recortar, ó, não fica nenhuma parte sem costurar, que se cortar certinho, daí for costurar, sempre fica uns pedaços sem costurar. Ó, depois eu vou acertar bem ele, passar com ferro, deixar bem redondinho. Ó, agora eu vou costurar a orelha aqui, o tecidinho na orelha. Deixar bem certinho, colocar os alfinetes para não sair do lugar aqui. Esse aqui também eu só vou recortar depois de costurado. Então, agora eu passo uma costura toda a volta dele. A costura tem que ser bem na pontinha, assim, que depois vai o viés daí pra cobrir, né? O viés cobrir. Agora que eu corto toda a volta dele. Ó, dava pra ter usado essa parte até pra fazer o bolso. Acho que o tamanho daria certo. E esse coelho que eu tô fazendo aqui, se a pessoa quiser fazer um tapete, também dá. Com a cabeça do coelho fazer maior, assim, dá pra fazer um tapete também. Aqui agora eu cortei faixas de 4 centímetros. Daí aqui no bolso, os dois bolsinhos, eu vou costurar essa faixinha em cima, fazer um viés assim com ela. Os dois bolsos. Em redor da orelha eu vou usar dessa faixa também. Aqui
Aqui eu tô costurando o bolso sem cortar o formato dele ainda. Só acertei a parte de cima, deixei retinho. Daí depois que eu vou colocar ali e ver como que vai ser o tamanho. Então, ó, costura direito com avesso. E vira aqui. É igual dos tapetes, ó. E eu vou passar duas costuras também, que eu gosto com duas costuras. Ó, a colocação do bolso é assim, daí a gente vem aqui, ó, encosta aqui até embaixo ali, deixa sobrando um pouco para cada lado. Daí aqui eu coloco os alfinetes. Eu viro e passo a costura bem em cima dessa costura ali, ó. Aqui no começo dá mais retrocesso para ficar bem forte o bolso. Corto essas partes que sobrou aqui. Daí o bolsinho já tá pronto ali. Ó, já ficou o bolsinho aqui. Agora eu vou costurar no outro aqui. Daí depois eu vou colocar essa faixa em toda a volta dele. Ó, agora eu vou colocar o viés. É uma faixinha de 4 centímetros. Daí eu coloco aqui do avesso. Começo a costurar do avesso aqui. Deixo sobrando uma pontinha ali. Não precisa dobrar, que isso aqui depois vai ficar embutido dentro do forro da cabeça. E aqui a gente tem que ir arrumando e costurando para fazer essas curvinhas assim. Aqui eu dou uns piquezinhos nessas curvas mais fechadas, assim. Você não pode cortar a costura. Ver se já dá, se ficar enrugado, daí tem que desvirar e fazer mais pique. Aqui tem que dar mais uns piquezinhos aqui. Essa tesoura não pega bem. Acho que assim já dá. Daí aqui eu vou dobrar no meio e dobrar mais uma vez, assim. Daí vai costurando e arrumando ali.
passar mais uma costura agora, ó. Tem lugar que a gente tem até que fazer umas preguinhas por causa dessas curvas bem fechadas. Ó, daí fazer mais uma costura e ela senta melhor. Agora eu vou colar assim, ó, dividir o meio aqui bem certinho, marquei. Dei o olho, põe um perto do outro aqui. Aqui o narizinho aqui, as bochechas. Daí eu vou colar um pouco aqui, até eu costurar. Que primeiro eu vou costurar esses rosa, porque o fio tá rosa na máquina ali. E depois que eu trocar pra fazer o olho, que tem que ser branco o fio. Isso aqui é cola pano, ó, só pra segurar, pra costurar. Põe só um pouquinho, só pra... Essa cola aqui dá pra colar e já costurar, não precisa esperar. Ela seca rápido. Daí dentro desse olho aqui vai ser um com feltro preto daí. Mas primeiro eu vou... Agora eu vou costurar essas bochechas e o nariz. Daí eu vou trocar o fio pra fazer o olho. Agora eu vou costurar as orelhas aqui. Eu medi, então, ó, eu marquei o meio aqui bem certinho. Daí eu medi 7 centímetros para cada lado, para depois começar a orelha. 7 centímetros, coloquei uma orelha do meio até aqui. Daí 7 ali também, ó. Daí coloca a outra orelha ali. Daí a gente vai costurar ela, ó, o direito com o direito aqui. Fazer bem em cima daquele risco que já tá ali. Daquela costura que tá ali já. Ó, daí depois que eu colocar o forro, daí vai virar as orelhas assim. Então agora eu vou trocar o fio e vou fazer o olho aqui. Daí depois eu já vou costurar o forro em toda a volta dele. Ó, vou contornar todo o olho com uma costura bem na pontinha, igual eu fiz isso aqui. Daí depois ainda que eu tinha esquecido, vai aquela bolinha preta aqui no meio ainda. Ó, eu cortei 2 bolinhas de feltro preto. Aqui, mais ou menos, a pessoa vê mais ou menos o tamanho que quer, porque não interessa aqui o tamanho que ficar esse preto. Não pode ser grande demais. E aqui tem que pôr o fio preto para não aparecer o fio na costura. Agora eu pego um tecido desse mesmo que eu usei no rosto dele. Cortei assim um redondo um pouco maior do que esse aqui. Daí vai ser o forro isso aí. Então agora a gente tem que acertar bem essas orelhas aqui. Pra dentro aqui, pra não pegar na costura. Esse aqui eu vou pôr em cima assim que é melhor. Vira. Ó, daí eu cortei maior assim. Daí eu vou passar a costura
eu vou deixar um espaço aqui para virar. Não vou deixar muito grande. Daí aqui eu não corto esse pedacinho de tecido. Porque daí ele é mais fácil de arrumar depois de costurado. Aqui a gente tem que ver para a costura não pegar na orelha. Empurrar mais para dentro ali. Ó, não pode deixar repuxado também. Deixa bem soltinho aqui a orelha. Deixa eu ver. Acho que é bom até pôr um alfinete aqui na orelha mesmo. Eu acho que eu prendi ela muito lá. Deixa bem solta e pôr um alfinete aqui, ó. Daí aqui eu vou cuidando para não costurar em cima da orelha. Então, daí é direito com direito isso aqui. Daí eu começo aqui onde eu vou deixar o espacinho aberto. Dá um retrocesso. De 4 dedos, assim, mais ou menos. Daí aqui eu faço um corte aqui, que não é pra cortar esse tecido aqui, ó. Que daí o resto eu corto tudo. Agora eu vou desvirar, ele tem que ser com calma aqui, porque deixa a abertura pequena. Tentar puxar as orelhas primeiro. Ele tem que acertar ele bem, passar, para depois passar uma costura em toda a volta dele. Ó, aqui daí a gente dobra pra dentro, ó, como fica mais compridinho, dá certinho ali, ó. Daí aqui a gente passa bem, pra deixar ele bem retinho aqui. Daí primeiro eu faço uma costura só fechando essa partezinha aqui, pra depois passar, que aqui a costura vai ser bem encostadinha ali, a outra vai ser um pouquinho mais longe. Então, primeiro eu vou fechar essa parte aqui. Dá pra fazer também na mão essa costura assim com ponto invisível. Daí não aparece nada. Tem que ir arrumando e costurando. Eu gosto que fica bem certinho, que daí nem aparece essa abertura. Agora eu tiro aqui, daí eu vou fazer uma costura assim, mais ou menos, ó, pé de máquina mesmo, assim, ó. Vou encostar e fazer toda a volta dele. Já fiz dois, um azulzinho e um rosa, ó. Aqui daí pode colocar o garfo e a faca, um guardanapo, ó, se a criança sujar. Dá também para pôr chocolate aqui e dá na Páscoa para criança, assim, para decorar a mesa, assim. Ó, aqui com uma colher para comer sopa. Bem lindo. Ó, aqui daí eu fiz um risquinho com o pincel com tinta de tecido mesmo. Mas dá para comprar caneta piloto, daí faz bem facinho o risco, que daí não sai quando lava. Aqui também, tipo uma sobrancelha. Vou mandar um beijo e um abraço para as inscritas aqui. É Daniele de Itaiópolis, Santa Catarina. Ó, Itaiópolis é a cidade que eu nasci, Santa Catarina. Regina de Cachoeiro de Itapemirim. Zezé de Salvador, é a minha amiga Zezé lá de Salvador. Débora Batista Faria de Itajuba, de Minas Gerais.
Bernadette de Oliveira de Monte Carmelo. Um beijo e um abraço para vocês, para todos os inscritos. Que Deus abençoe todos. E até o próximo vídeo. Tchau!